Bem-vindos, galera do Click Study, juntos mais uma vez. Hoje vamos falar da Revolução Russa, acontecimento de grande importância internacional, que mudou a face do planeta porque colocou na história da humanidade o socialismo soviético. Para iniciar, vamos ver os antecedentes desta importante revolução. O absolutismo do czar Nicolau II, a dinastia Romanov, governava a Rússia desde o século XVI. A Rússia é o país mais atrasado da Europa. A ausência de liberdades individuais. A Igreja Ortodoxa monopolizava o ensino e possuía privilégios. Havia uma grande concentração fundiária nas mãos dos boiados, nobres proprietários de terra, uma aristocracia russa. Os camponeses, conhecidos como mujiks, eram explorados de forma quase feudal, uma servidão. Poucas indústrias existiam no país. Indústrias de capital belga, francês, alemão e inglês eram minoria. Podemos ver na tela agora a exploração do czar sobre o povo russo, uma autocracia. Nicolau Romanov governava com amplos poderes. Seu povo era tratado na forma de servidão. Mas haviam fortes grupos oposicionistas à autocracia do czar Nicolau Romanov. Quais eram esses grupos oposicionistas? Observe na tela. Entre os movimentos oposicionistas de fins do século XIX, destacamos: todos eram clandestinos, ou seja, todos atuavam de forma escondida, não tinham nenhuma autorização do governo. Entre eles destacamos os nihilistas, que eram anarquistas, praticavam diversos atentados terroristas. Os populistas, chamados de narodniks, que defendiam o socialismo com base na comunidade rural camponesa. O Partido Socialista Revolucionário, composto por camponeses e intelectuais. E o principal grupo oposicionista, o Partido Operário Social Democrata da Rússia, formado por intelectuais. Este partido tem origem nas ideias de Plekhanov. Em 1903, o Partido Operário Social Democrata da Rússia dividiu-se em dois grupos, como observamos na tela. Os mencheviques eram minoria, defendiam uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa, eram liderados por Martov, um intelectual, e os bolcheviques, a maioria, defendiam a revolução socialista com a participação de operários, camponeses e soldados, eram liderados por Lenin. Havia um terceiro grupo, o grupo cadete, um partido constitucional democrata formado pela burguesia politicamente fraca. A Revolução de 1905. Em 1905, a Rússia entrou em guerra com o Japão e foi derrotada pelos japoneses no Estreito de Tokushima. A derrota humilhou os russos e gerou uma profunda crise no império do autocrata Nicolau Romanov. Os russos, derrotados militarmente, sofrem uma crise econômica, social e política. Esses russos, então, vão fazer reivindicações ao czar. Essas reivindicações serão reprimidas pelo czar Nicolas Romanov. Este episódio de repressão, que ocorreu em 1905, ficou conhecido como Domingo Sangrento. Observe na tela uma imagem do Domingo Sangrento. Na primeira imagem, notamos soldados do czar preparados para atirar contra a população. Na segunda imagem, notamos a forte repressão. Muitas pessoas caídas ao chão já estão mortas. Este episódio, conhecido como Domingo Sangrento, vai enfraquecer o poder do czar Nicolas Romanov. Um outro fato que colabora para a Revolução Russa é a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os russos entram ao lado da Entente, da Inglaterra e da França, contra o Império Alemão. Sofrem grandes derrotas. São humilhados na Primeira Guerra Mundial. Um exército despreparado, incapacitado, com pouca tecnologia, é humilhado pelo exército alemão. A derrota na Primeira Guerra vai aprofundar a crise política, econômica e social do Império Russo. Notamos na tela alguns aspectos que mostram a participação da Rússia na Primeira Guerra e o impacto desta derrota. Muitos soldados, milhões, que estavam desarmados. Muitos não possuíam nem botas. As táticas de combate eram antigas. O comando russo era ineficiente.
Vale destacar o general Samsonov, que cometeu suicídio em batalha. Pouca aparelhagem, o abastecimento era precário, a distância entre a linha de frente e as linhas de abastecimento era enorme, as derrotas eram uma constante. Muitos motins ocorriam no exército imperial russo. O czar já não tinha mais o controle do país. A sua incompetência, a burocracia era dispendiosa e inoperante. O misticismo também colaborava para degradar a imagem do czar. Você pode notar à sua direita na tela Rasputin, um monge que tinha muita influência sobre a família imperial russa. Rasputin influenciava diretamente a czarina Alexandra. Comentários do dia a dia na Rússia diziam que Rasputin tinha um caso com a imperatriz. Isso desgastava ainda mais a imagem do czar e do Império Russo. A crise econômica se agrava. A revolução está a caminho. A Revolução Russa divide-se em duas etapas: a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Vamos observar na tela os acontecimentos de fevereiro de 1917. A Revolução de Fevereiro é uma revolução menchevique. Ela apresenta uma fase liberal burguesa. A Duma, o parlamento, é controlado pelo Partido Cadete. O Soviete de Petrogrado. Vale lembrar que sovietes são conselhos de operários, soldados e camponeses. O Soviete de Petrogrado é controlado pelos mencheviques e socialistas revolucionários. Propõe-se a redução da jornada de trabalho para 10 horas, anistia aos presos políticos e os exilados. A Rússia permanece na guerra. Este foi um erro fundamental dos mencheviques. Alexander Kerensky, líder menchevique, assume o controle do parlamento e, pressionado pela Inglaterra e pela França, mantém a Rússia na guerra. Enquanto Kerensky governa a Rússia, a partir de fevereiro de 1917, e comete um erro crucial de manter o Império Russo na guerra, Lenin, que estava na Finlândia, volta à Rússia. Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, um advogado, volta ao país e lança as Teses de Abril. Obra clássica, as Teses de Abril defendem paz, pão e terra. Lenin, líder do Partido Bolchevique, promete ao povo o que Kerensky não havia cumprido: retirar a Rússia da guerra, paz, pão e fazer a reforma agrária, terra. Os indicadores revolucionários são constantes. Observe na tela a proposta de Lenin: paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. Lenin propõe a criação da Guarda Vermelha, que será liderada por Trotsky. Em outubro de 1917, Kerensky, desgastado, é deposto. O Soviete de Petrogrado, liderado por Trotsky, ataca o Palácio de Inverno. Os bolcheviques tomam o poder. A Revolução de Outubro é uma revolução socialista. Os bolcheviques estão no poder. Vamos lembrar aos alunos que a Revolução Russa foi dividida em duas etapas. A Revolução de Fevereiro é menchevique e é liberal burguesa. A Revolução de Outubro é bolchevique e é socialista. Lenin, através de um golpe político apoiado por Trotsky, toma o poder. A revolução ocorre. Os bolcheviques, socialistas, estão no poder. Mas como foi o governo de Lenin? Observe na tela as principais medidas de Lenin. Os bolcheviques estão no poder. Lenin retira a Rússia da guerra através do Tratado de Brest-Litovsk. Os russos perdem a Polônia, a Finlândia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Lenin promove a reforma agrária, nacionaliza as empresas. Os sovietes, os conselhos de operários, soldados e camponeses controlam as fábricas. O czar Nicolas Romanov e sua família são fuzilados no interior do país. Lenin enfrenta uma guerra civil. O Exército Vermelho enfrenta os contra-revolucionários brancos, que são apoiados por potências estrangeiras, como os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Devido às dificuldades, Lenin promove o comunismo de guerra, centraliza a produção, promove a requisição agrícola e cria nova política econômica. Permite medidas capitalistas para depois avançar ao socialismo. Um passo atrás
para dar 2 passos à frente. Em 1922, Lenin cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2 anos depois, em 1924, Lenin vem a falecer. Inicia-se uma feroz disputa pelo poder entre Trotsky, que defendia a revolução permanente, e Stalin, que defendia a revolução num único país, consolidar a revolução para depois expandir-se. Nessa disputa por poder entre Trotsky e Stalin vence e assume o poder. Inicia-se o que nós chamamos de período stalinista, o governo de Stalin. Entre 1924 e 1953, Stalin vai governar a União Soviética. Quais são as principais características do período stalinista? Observe na tela. O stalinismo, 1924-1953, ditadura totalitária, ou seja, ausência de liberdade, eliminação dos opositores, expurgos, prisões e torturas. Observe que Trotsky é assassinado em 1940 no México por um agente do serviço secreto a mando de Stalin. Burocratização estatal. Sabemos que onde há burocracia, há corrupção. O controle do ensino e das comunicações. O culto ao líder, à personalidade. O culto a Stalin, pai da Rússia, guia genial dos povos. Uma forte propaganda governamental e a russificação de outras nacionalidades. Repúblicas que compunham a União Soviética, como o Azerbaijão, a Geórgia, a Armênia, são obrigados a adotar o alfabeto cirílico e a língua russa. O controle da arte, o que chamamos de realismo socialista, ou seja, a arte faz a propaganda política do regime, tem uma função didática, incentiva a submissão, exalta o nacionalismo e envia mensagens em linguagens populares de fácil assimilação. Stalin cancelou a nova política econômica criada por Lenin anteriormente. Promove a planificação da economia, a coletivização forçada das terras e a prioridade na indústria de base. São adotados os planos quinquenais, de 5 em 5 anos. Fortalece-se a indústria de base. Inicia-se o que nós chamamos na prática de socialismo real, um modelo stalinista de socialismo baseado na planificação econômica, na burocracia, na centralização e na corrupção. O governo stalinista entra para a história como um regime totalitário. Mas além de destacar os aspectos negativos de Stalin, devemos lembrar que ele foi fundamental para derrotar a Alemanha nazista. Em 1953, Stalin é encontrado morto em seu quarto após 24 horas. A notícia da morte de Stalin chocou a União Soviética, como também chocou o mundo. Depois de uma forte disputa pelo poder, vai assumir Nikita Khrushchev. No 20º Congresso do Partido Comunista, serão denunciados os crimes de Stalin. O culto à personalidade, a burocracia e a corrupção. A União Soviética enfrentaria sérios problemas até sua desintegração em 1991. Na próxima aula, falaremos da crise que levou à decadência da União Soviética. Um grande abraço, até o próximo encontro.